E aí pessoal, bem-vindos de volta. Hoje estou recapitulando a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes e trazendo minhas previsões rápidas para os próximos confrontos. Vamos lá. Para o grupo A, o Palmeiras garantiu uma vitória sólida por 2-0 sobre o Al Ahly do Egito, em uma partida que foi brevemente interrompida por uma tempestade no MetLife Stadium. O clube brasileiro controlou a maior parte do jogo, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Os gols vieram em um intervalo de 10 minutos, ambos mostrando a superioridade física e tática do Palmeiras no meio-campo. O Al Ahly teve alguns momentos positivos, principalmente nos contra-ataques, mas nunca chegou a ser realmente ameaçador no terço final. Apesar da pausa devido ao clima, o Palmeiras permaneceu calmo e metódico, garantindo uma vitória que estava alinhada com suas fortes expectativas antes do torneio. Esse resultado os coloca em uma posição dominante no grupo A, com um caminho claro para as oitavas se manterem em um ótimo ritmo. Inter Miami 2, Porto 1. Esta foi, sem dúvida, a vitória mais dramática do dia. O Porto saiu na frente com um pênalti bem cobrado por Samu, punindo o Miami por uma falta desajeitada dentro da área. No entanto, o Inter Miami virou no segundo tempo. O meio-campista venezuelano Telasco Sagovia empatou com uma bela cabeceada após um cruzamento bem colocado, trazendo vida nova ao time da MLS. E então veio a magia. Aos 78 minutos, Lionel Messi cobrou uma falta espetacular no ângulo, marcando seu primeiro gol na história da Copa do Mundo de Clubes, não jogando pelo Barcelona. O Porto pressionou nos minutos finais, mas o Miami resistiu. Essa vitória é histórica. É a primeira vez que um clube da MLS vence uma equipe europeia na Copa do Mundo de Clubes. Com Messi liderando, as esperanças de Miami de avançar ficaram mais reais. No grupo B, tivemos dois jogos: Seattle Sounders contra Atlético de Madrid e Botafogo contra PSG. Seattle Sounders 1, Atlético de Madrid 3. O Atlético de Madrid mostrou sua classe e eficiência na vitória por 3-1 sobre o Seattle Sounders. O meio-campista espanhol Pablo Barrios foi o destaque, marcando 2 gols no primeiro tempo, um em um contra-ataque rápido e outro em uma finalização precisa na entrada da área. O Seattle ficou perdido no início, mas reagiu no segundo tempo com o gol de Albert Husnak, que aproveitou uma falha defensiva do Atlético. A reação dos Sounders foi curta, pois o Atlético ampliou a vantagem logo depois com o gol do substituto Angel Correa. Apesar do apoio da torcida, a falta de pressão no meio-campo e as suas rotações defensivas lentas custaram caro ao Seattle. Enquanto isso, o Atlético confirmou sua de candidato ao título, clínico, calmo e silenciosamente confiante. E para o jogo de destaque de ontem, na minha opinião, Botafogo 1, PSG 0. E talvez a maior surpresa do torneio até agora, o azarão brasileiro Botafogo surpreendeu o PSG com uma vitória por 1-0 em uma aula de defesa. O único gol saiu aos 36 minutos, quando Igor Jesus finalizou um contra-ataque com um chute rasteiro e certeiro. O PSG dominou de posse de bola e finalizou 18 vezes, mas a defesa do Botafogo se manteve firme, com bloqueios corajosos, marcação intensa e atuação impecável do goleiro João Victor. O PSG ficou frustrado durante todo o jogo, enquanto o Botafogo absorvia onda após onda de pressão. O Botafogo não só entregou ao PSG sua primeira derrota em 19 partidas, mas também se anunciou como um verdadeiro candidato. No grupo C, houve 2 jogos: Benfica vs Auckland City e Bayern de Munique vs Boca Juniors. Benfica 6, Auckland 0. A goleada começou com 2 pênaltis convertidos por Ángel Di Maria, um pouco antes do intervalo e outro nos acréscimos do segundo tempo. Após uma longa interrupção por mau tempo, os gols de Pavlidis, Renato Sanches e 2 de Leandro Barreiro ajudaram o Benfica a finalizar 31 vezes contra apenas uma de Auckland City. Apesar do placar elástico, uma discussão à beira do campo entre o técnico Bruno Lage e o meio-campista Orkun Kökçü foi um raro ponto negativo. Ainda assim, o desempenho dominante impulsiona o moral do Benfica e os coloca em posição forte para o último jogo do grupo. Bayern de Munique 2, Boca Juniors 1. Foi um confronto intenso em Miami, com o Bayern surpreendendo o Boca por 2-1. Harry Kane abriu o placar aos 18 minutos após aproveitar um rebote. O Boca empatou no segundo tempo com Miguel Merentiel, concluindo um contra-ataque veloz. Nos minutos finais, Michael Olise, assistido por Kane,
fez o gol da vitória, aos 85 minutos, com um belo chute colocado. O jogo teve muita fisicalidade. O Boca pressionou e fez entradas fortes em Jamal Musiala. Apesar da luta, a compostura e a execução do Bayern nos minutos finais foram decisivas, garantindo sua vaga nas oitavas. No grupo D, tivemos dois jogos: Flamengo vs Chelsea e LAFC vs Esperance de Tunis. Esperance de Tunis 1, LAFC 0. O Esperance animou os torcedores com um gol preciso aos 70 minutos, marcando o Youssef Belaili, que completou o rebote de uma bola parada. O LAFC dominou a posse, teve 2 gols anulados e ainda ganhou um pênalti nos acréscimos, mas Denis Boanga desperdiçou a cobrança. A defesa compacta e disciplina técnica do Esperance permitiram absorver a pressão e sair com a vitória, mantendo o time vivo no grupo. Flamengo 3, Chelsea 1. Esse não foi apenas uma vitória, foi uma declaração. Após sofrer um gol de Pedro Neto, o Flamengo virou no segundo tempo com gols de Bruno Henrique e Danilo. Com o Chelsea desorganizado, a expulsão de Nicholas Jackson deixou o time inglês exposto, e o Wallace Young fechou o placar com um chute poderoso. Mas além do placar, esse resultado pode repercutir por todo o futebol europeu. O Flamengo não apenas venceu o Chelsea, eles dominaram. A organização tática e talento técnico e a resiliência mental mostraram que os clubes sul-americanos podem sim enfrentar e vencer a elite europeia no cenário global. Por anos, a narrativa favoreceu a Europa, mas essa atuação lembrou a todos: a diferença talvez não seja tão grande assim. Mas, de qualquer jeito, vamos para o grupo E. O Inter de Milão venceu o Urawa Red Diamonds por 2-1, mas não foi fácil. Urawa abriu o placar logo aos 11 minutos, com Ryoma Watanabe, aproveitando um cruzamento preciso. O time japonês resistiu bem até os minutos finais, mas Lautaro Martinez empatou com uma bicicleta espetacular aos 78 minutos. Já nos acréscimos, o jovem Valentim Carboni marcou o gol da virada. Inter dominou com 26 finalizações, mas sofreu para converter as chances. E daí tivemos também River Plate e Monterrey. Empataram 100 gols em um duelo tático e travado. O goleiro Esteban Andrade, do Monterrey, foi um destaque, fazendo suas defesas decisivas em finalizações de Mastantuono, Borja e Enzo Pérez. O River teve 18 chutes, mas apenas 6 no alvo. Kevin Castanho foi expulso no fim, mas o Monterrey resistiu e ficou 2 pontos do River antes da última rodada. No grupo F, também tivemos 2 jogos. O Mamelodi Sundowns quase surpreendeu, mas perdeu por 4-3 para o Borussia Dortmund. Os sul-africanos saíram na frente com Lucas Ribeiro Costa, aos 11 minutos. Dortmund respondeu com gols de Felix Mecha, Sebastian Haller e Job Bellingham, e ainda contou com um gol contra. Mesmo com 4-1, Sundowns reagiu com gols de Ikram Reiners e Lebo Motiba, mas não conseguiu um empate. O jogo foi disputado sob calor intenso, acima de 30 graus. Já no Fluminense, venceu o Ulsan Hyundai por 4-2 e uma virada épica. O time coreano abriu com 2-1 no primeiro tempo, com um golaço de falta de Lee Jin-hyun e um cabeceio de Won-sang, e um gol espetacular de falta do John Arias. No segundo tempo, o Flu foi dominante. Nonato empatou e depois teve 2 mais gols. Grupo G. O Manchester City goleou o Al-Ain por 6-0. Gundogan marcou 2 vezes aos 9 e 73 minutos e Claudio Estivieri fez um golaço de falta aos 27 minutos. O primeiro dele como profissional. Haaland fez de pênalti antes do intervalo e Oscar Bob e Ryan Cherky fecharam a conta. Foram mais de 630 passes e 18 finalizações. Domínio total. A Juventus venceu o Wydad Casablanca por 4-1. Assumiu a liderança do grupo. Kenan Yildiz brilhou com 2 gols e uma assistência que gerou um gol contra aos 6 minutos. Miloro descontou para o Wydad com um belo toque por cobertura, mas a Juve retomou o controle com um segundo de Yildiz e um pênalti convertido por Vlahovic. No grupo H, tivemos Real Madrid vs Pachuca e Al Hilal vs Salzburg. O Real Madrid venceu o Pachuca por 3-1, mesmo jogando com 1 a menos desde os 7 minutos.
Após a expulsão de Raul Asensio, Jude Bellingham abriu o placar aos 35, Arda Güler ampliou antes do intervalo e Valverde marcou o terceiro aos 70. Elias Montiel descontou no fim, mas Courtois segurou a vantagem com defesas cruciais. A vitória deixa o Real muito próximo da liderança do grupo. Já Al Hilal e Red Bull Salzburg empataram o 0-0 em uma partida disputada sob 37 graus em Washington. Salzburg quase marcou com Karim Onisil e John Melberg, mas Yacine Bono fez 5 grandes defesas e foi eleito o melhor em campo. Ambos somam 4 pontos, com o Salzburg atrás do Real Madrid pelo saldo. E para minha previsão da terceira rodada, eu acho que o Palmeiras vai vencer o Inter Miami por 2-0 e o Al-Ahly vai ganhar do Porto por 3-1. O grupo ficaria assim. Na segunda rodada do grupo B, minhas previsões foram que o Seattle perderia para o Atlético de Madrid por 3-0 e que o PSG ganharia do Botafogo por 4-2. O que foi uma grande decepção para mim. Isso não aconteceu, de jeito nenhum. O PSG fez uma partida horrível e o Botafogo simplesmente brilhou mais. Agora minhas previsões para a terceira rodada do grupo B são que o PSG vai vencer o Seattle Sounders por 3-0 e que o Botafogo vai perder do Atlético de Madrid por 1-0, mantendo minhas previsões finais. No grupo C, eu acertei tudo. Minhas previsões disseram que o Benfica venceria de 6-0, e eles venceram mesmo por 6-0. E eu disse que o Bayern de Munique venceria por 2-1, e aconteceu, o Bayern de Munique ganhou de 2-1. Agora, eu acho que o Bayern, como já garantiu praticamente a vaga no mata-mata, não vai jogar com o time titular completo. Acho que vão poupar alguns jogadores, colocar várias reservas, e isso vai custar a vitória. Acho que vão empatar 1-1 com o Benfica. E acho que o Boca Juniors, já que o Bayern venceu do Auckland City por 10 e o Benfica venceu por 6, então acho que o Boca Juniors vai vencer o Auckland por 4-0. Mesmo que o Boca vai lutar até o fim, acho que vai ser 4 mesmo. É assim que eu vejo o Grupo C se desenrolando, exatamente como eu fiz na minha previsão de grupos. Para o Grupo D, minhas previsões foram que o Flamengo venceria de 1-0 e eles venceram por 3-1, de forma muito dominante. Então, foi uma surpresa, mas eu ainda disse que o Flamengo venceria, e isso ajuda no meu placar final, então acho que tá tudo certo. E eu disse que o LAFC venceria do Esperance por 2-1. Eles perderam por 1-0, então isso foi surpreendente, para dizer o mínimo. Eu não acho que o LAFC vai se classificar nesse grupo. Acho que, para a terceira rodada, acho que eles vão empatar com o Flamengo. E eu acho que o Chelsea vai vencer do Esperance por 3-0. No grupo E, eu disse que o Inter de Milão venceria do Ural Red Diamonds por 4-1. Eles venceram por 2-1. Então ainda serve. E eu disse que o River Plate venceria o Monterrey por 1-0. Isso não aconteceu. O goleiro do Monterrey foi extraordinário naquele jogo e impediu várias chances do River. Mas minhas previsões ainda se mantêm, de certa forma. Eu acho que o Inter vai vencer do River Plate por 2-1 e acho que o Red Diamonds vai empatar com o Monterrey por 1-1. No grupo F, eu disse que o Dortmund venceria o Sundowns por 3-0. Foi uma vitória bem mais sofrida. Foi 4-3, eu acertei o resultado, só não o placar. E eu disse que o Fluminense venceria do Ulsan HD por 3-1, o que não aconteceu. Então eu conto isso como certo. Para a terceira rodada, acho que o Fluminense vai vencer o Sundowns por 2-1 e acho que o Borussia Dortmund vai vencer o Ulsan HD por 3-0 e confirmaria minhas previsões. Acho que isso é bem preciso. É isso que vai acontecer. O Ulsan HD, eu admito, jogou até bem contra o Fluminense, mas contra o Sundowns, vou ser direto. Eles foram muito mal. Jogaram muito mal contra o Sundowns, mas contra o Fluminense foram bem. Eles realmente deram trabalho. Então, talvez eles se recuperem, mas eu não sei. Acho que o Dortmund ainda vence por 3-0. No grupo G também fui bem preciso. Eu disse que a Juventus venceria o Wydad Casablanca por 2-0 e eles venceram de 4-1. Foi uma vitória surpreendente, mas ajuda nos meus resultados de qualquer forma. E eu disse que o Manchester City venceria o Al-Ain por 6-1 e eles venceram de 6-0. Acho que a Juventus vai vencer do Manchester City por 1-0 e que o Wydad Casablanca vai empatar com o Al-Ain. É que assim, o Al-Ain pode vencer por quanto que quiser. O Wydad também. Nenhum dos dois vai se classificar. Ambos estão eliminados. A disputa está entre os dois de cima para ver quem que fica primeiro, e eu acho que vai ser a Juventus. No grupo H, também fui bem preciso.
Eu disse que Real Madrid venceria o Pachuca por 3-1 e o Red Bull Salzburg venceria o Al Hilal por 1-0. O Salzburg quase conseguiu, se não fosse pelo Bono. Ele realmente salvou o Al Hilal. E o Real Madrid venceu o Pachuca por 3-1, mas foi uma partida muito difícil, por causa do cartão vermelho a somente os 7 minutos. Então minhas previsões para os próximos jogos são que o Real Madrid vai vencer do Red Bull Salzburg por 3-1 e que o Al Hilal vai empatar em 1-1 com o Pachuca. Acho que é isso que vai acontecer, e isso ajuda bastante os meus resultados. Então, isso encerra meu resumo da segunda rodada e as previsões para a próxima rodada dos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Me diga nos comentários se você concorda, discorda ou se seu time está prestes a chocar o mundo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder o próximo resumo, porque vamos acompanhar cada reviravolta e zebra até o apito final. Até a próxima!